Igreja Presbiteriana de Porto Alegre, em maio, o mês da família, promoveu um workshop aos seus membros com o tema Adoração no Lar. As palestras foram organizadas com base no livro de mesmo nome, de Joel Bick. O propósito foi despertar a igreja para a necessidade do culto doméstico, não apenas para com as crianças, mas para diversas famílias em diferentes contextos e com diversas idades. Esse workshop é agora disponibilizado aqui no YouTube da IPPA, para que a sua vida possa ser impactada com esse estudo e despertada para a promoção do culto doméstico. Aproveite o curso a seguir disponibilizado para você e para a sua família. Qualquer dúvida, mande-nos um e-mail para equipederedes001@gmail.com. Que Deus abençoe. A importância que tem o culto doméstico não é só para a sua família, né? Porque nós não somos um ser único, desvinculado do mundo ou de qualquer coisa de nossa família. Tudo que nós fazemos acaba tendo efeito no irmão que está do nosso lado, na nossa igreja, na nossa casa, na sociedade, no nosso trabalho, onde nós vivemos, na escola, onde nós estudamos, né? Então, nós não somos um ser independente, né? E o culto doméstico é uma coisa que amarra isso, né? Porque ele nos faz estar em comunhão em família, e aprendendo a estar em comunhão em família, nos perdoando ali, nos amando ali, nós vamos chegar na igreja e nós vamos fluir isso, né? Naturalmente, não precisa eu me esforçar, meu Deus, tem que amar a Stefane, não, porque eu já venho com o meu coração tão cheio de amor, que eu olho para a Stefane e eu já estou amando, né? Já estou com o coração pronto para isso, né? Lembro que semana passada, quando nós introduzimos esse assunto, eu comecei falando, pedindo para vocês olharem para as crianças, que estavam todas limpinhas, bonitinhas, cheirosinhas. Só que eu esqueci de fazer o link, eu vou fazer hoje, então. O link é o seguinte: como é que a gente pode se preocupar com a indumentária, com a roupa externa, que é apenas uma roupa, né? E a gente não se preocupar com a coisa que é mais importante, que é a vida, a alma daquela criança, né? Que tem que, sim, estar limpa. Nós falamos lá no Salmo 51 que eu nasci em pecado me concebeu minha mãe, né? E a gente precisa resgatar diante de Deus, levar essa criança, levar essa vida diante de Deus para que ela seja limpa e purificada. O Salmo 51 mesmo fala: purifica-me com esopo, e ficarei limpo, né? Então, precisamos fazer isso com os nossos filhos, querer que eles estejam limpos e purificados diante de Deus. Primeira e principal motivação, nem está no livro ali, mas está no contexto geral, é porque Deus ouve as nossas orações. É tão gostoso isso, ver e sentir, né? Eu ficaria aqui, de hoje até hoje à noite, pastor, não ia nem pregar contando as coisas que eu vi acontecer na minha casa, de bênção de Deus e de milagre, através das orações feitas ali de joelho em família, né? Como Deus ouve, como Deus responde, né? As nossas orações, elas não ficam no ar, vazias, não, mas elas têm respostas. E é coisa tão gostosa a gente ver quando a gente pede para uma criança orar por algum motivo, e nós oramos juntos ali em família por aquele motivo, e daqui a pouco vem a resposta e a gente resgata aquilo e diz: olha, você lembra que orou por aquele motivo? Está aqui, ó. Foi Deus que fez, né? Foi Deus que deu. Então, isso é tão gostoso a gente ver, e eu tive essa experiência na minha casa, irmãos. Por cada coisa, cada um ficava doente, cada necessidade, meus pais oravam especificamente com a gente, né? Então, orações respondidas é a maior bênção que a gente tem. Também abordamos semana passada, mas rapidamente aqui, pelo bem-estar dos nossos entes queridos, né? Nós queremos que eles estejam bem. Quando fica doente, o que a gente faz? Meu pai e mamãe correm para o médico, né? Porque ele vai lá, vai dar o remedinho e tal, vai resolver, né, o problema do nosso filho, daquela doença, né? Por quê? Porque nós nos preocupamos, nós amamos. Quando o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, né, estão com alguma necessidade, qual é o remédio? Qual é a resposta? É Jesus. Não tem outra saída, não tem outra solução. Podemos, sim, levar ao médico, levar ao psicólogo, fazer o que for preciso.
mas primeiramente levar Jesus. Não adianta a gente sair correndo e fazer outras coisas quando às vezes Deus nos apresenta a solução, está ali, né? E está diante de Deus. Então, levarmos a Jesus. Provérbios 22, 6 fala lá que ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele, né? Então, os ensinamentos ficam, irmãos, as sementes ficam. Eu tenho no meu coração coisas assim, de pequenininha. Eu lembro de cultos domésticos que eu participei uma vez. Minha irmã estava lá falando de Jesus, eu não estava entendendo nada, né? E daí ela perguntou se era para crucificar ou se era... E eu estava achando que ele era mau, eu não estava entendendo, eu era bem pequenininha. Eu disse, não, tem que sim. Aí ela explicou e eu entendi que não era, né? Aí eu entendi o que naquele momento, eu acho que eu já tinha uns 2, 3 aninhos, eu lembro disso. Tá? Mas naquele momento eu entendi que Jesus entregou a sua vida por mim, né? E aquele momento, aquilo ali alimentou minha vida. E hoje eu estou aqui na presença de Deus porque a minha vida foi alimentada pela palavra de Deus. Né? Não tem outra fonte, né? A mãe de Charles Spurgeon, ela sempre orava por ele. Você sabe que grande homem de Deus que ele foi, né? O Sérgio até citou aí, tem livros devocionais e tal, muitas coisas aí que nós usamos dele. Sabe como é que a mãe dele orava por ele? Ela dizia assim, eu estou aqui representando meu filho Charles, eu peço que o Senhor salve a alma dele. Porque se o Senhor não salvar, se isso não acontecer, se ele não se converter ao Senhor, esta minha oração até vai servir no juízo até contra ele, para dizer que ele foi apresentar diante de Deus. Né? E o Charles ouvia isso e disse que se entrava no coração dele, ele ficava, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou ter que me converter, né? E ele começou a buscar Deus, né, em função da oração da mãe dele. Eu não sei qual é a forma, irmãos, que a gente acha melhor para falar para os nossos filhos, mas nós temos que achar o jeito para fazê-los entender que a eternidade sem Deus é o horror da humanidade. Né? Nós não podemos deixar que os nossos filhos achem que, não, a gente ora, obrigada, Deus, por essa comidinha, em nome de Jesus, amém, pronto. Você tem que ser uma pessoa boa, uma pessoa educada, né? Ótimo, né? Mas nós temos que fazê-los entender que eles precisam sim de Jesus. Eles não podem passar a vida sem conhecer o autor e consumador da nossa fé. Né? Então, esse é o primeiro item. Pelo bem-estar dos nossos entes queridos, nós queremos que eles estejam bem, pela satisfação de uma boa consciência, coisa boa, depois que o tempo passa e a gente vê que os nossos filhos ouviram e que a semente da palavra de Deus ficou neles, no coração deles. Tá? Me alegra muito de ver, né? Meu filho aqui na igreja, servindo ao Senhor desde os 18 anos, ele já era diácono na igreja, baterista, tocando, servindo, coisa boa isso, irmãos. Não tem nada mais precioso, né, do que ver os nossos filhos servindo ao Senhor. E a gente poder, diante de Deus, apresentar, né, uma consciência limpa. Dizer, olha, apresentar como é que eu vou dizer, uma piedade, não apresentar para eles uma piedade sem pecado. Vou na igreja, faço isso, faço aquilo, né? Eu peco, a gente erra. Mas apresentar uma fé não fingida. Né? A nossa fé é verdadeira. Eu vou errar, eu vou falhar. Né? Mas a minha piedade tem que ser também acompanhar isso. Eu tenho que estar diante de Deus, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que trazer a igreja, eu tenho que orar com eles e por eles. Né? As lágrimas mais tristes que o ser humano todo derrama, normalmente são pelos filhos. Não tem lágrima mais triste. Né? Então, como é triste a gente ver pais que, às vezes, vêm à igreja, estão na igreja, mas não se preocupam em realmente levar os seus filhos a Deus. Não é trazê-los à igreja, isso é importante, sim, né? Mas é levar os filhos a Jesus. Né? Minha mãe sempre dizia, já citei semana passada, que os filhos dela não foram criados para o inimigo e nem para o mundo. Os filhos dela foram criados para a presença de Deus, para estarem diante de Deus. Né? Então, que isso esteja também muito forte no nosso coração. Nós temos um exemplo aí de
triste, né? Quem lembra da história de Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli? Eles se beneficiavam ali do que era trazido para o culto ao Senhor, né? Pegavam as partes melhores das carnes, das gorduras, enfim, né? E ainda mais, eles cometiam uns atos terríveis. Eles tinham relações com o pessoal, com as meninas que estavam lá preparando o culto, né? Então, isso era um pecado terrível diante de Deus. O que aconteceu com eles? Morreram. Né? Deus tirou a vida deles, né? E foi numa situação em que a Arca da Aliança também havia sido tomada, e naquele momento ali que os filisteus estavam investindo contra o povo de Deus, então mataram os filhos do sacerdote Eli. Né? E aí, quando Eli soube disso, vieram dar notícia para ele. O que aconteceu? Quem é que lembra da história? Caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu, né? De tristeza, de angústia. Né? Ele já era bem avançado de idade, tinha 98 anos, mas uma hora ia morrer. Mas que não fosse por esse motivo, né? Morreu triste. Mas são coisas que a gente tem que ter no coração. A seriedade que é apresentarmos nossos filhos a Deus, para que não aconteça esse tipo de coisa. Não sabemos como o profeta ele conduziu, provavelmente ele tenha falado, né? Mas... o item 13, então, porque nos auxilia na criação de filhos. Nós falamos isso um pouquinho também semana passada. Traz harmonia, traz alegria, traz presença de Deus. Né? A presença de Deus, a Bíblia fala que o amor encobre multidões de pecados. Deus é amor. Quando a gente está cheio da presença de Deus, os erros que nós cometemos, que nós temos uns com os outros, né? Eles são encobertos pela presença de Deus. Né? Então, eu posso pecar contra o meu irmão, contra o meu marido, contra o meu filho, contra as pessoas que estão na minha casa. Né? Mas, quando eu estou cheia do amor de Deus, aquilo ali Deus preenche. Né? E as coisas acabam sendo amenizadas, porque a bênção de Deus vem sobre nós. Lembrei aqui, quando eu era criança, sempre tinha aquele costume que hoje, não sei se, acho que não vejo muito acontecer, mas sempre uma família convidava os filhos da outra para passarem a tarde de domingo na sua casa. Isso era bem comum, né, Miriam, lembra? E era gostoso, a gente ia para casa, né, e comia uma comidinha diferente, ficava brincando, era uma coisa bem legal que acontecia. Mas eu lembro, irmãos, que tinha algumas casas que me convidavam, que eu ia às vezes, eu ficava assim, uma interrogação do tamanho do mundo, assim, porque eu não entendia. Eu via assim que falavam palavrão, às vezes meio que se xingavam, né? E não faziam oração antes de começar, de comer. Aquilo me causava uma estranheza. Eu ficava assim tão... Porque na minha casa eu estava acostumada. Né? A gente nunca teve um almoço, uma janta, nada, sem parar e agradecer a Deus por aquilo. Né? Então, essas coisas entram no nosso coração, a gente pode nem estar percebendo, mas estão entrando no nosso coração. Né? Então, é a diferença do lar que realmente adora a Deus e do lar que, de alguma forma, vive uma religiosidade. Até vem na igreja todo domingo, né? Mas não tem aquela preocupação, aquele fervor, aquele ânimo, aquela disposição de amar o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e de trazer isso, inculcar isso aos seus filhos. Né? Isso é muito importante. Um outro motivo, porque a vida é breve. A gente sabe que a nossa vida é como o sopro ligeiro. Né? Tiago 4,14 fala lá que nós somos como uma neblina, que em um instante o vento dissipa e acabou. Né? A gente sabe que o investimento nessa coisa com os filhos, ele dura mais ou menos ali uns 20 anos. Né? Se considerar o nosso tempo de vida, que vai 80, né? Alguns vão a 90, mas é um tempo curto, relativamente curto. Né? É um investimento difícil? É bem difícil. Né? Eu participo, às vezes, lá com a Tainá e com o Gustavo, os dias que eu, às vezes, durmo lá na casa deles, né? O Edward, às vezes, não me deixa voltar para casa. Guema, fica aqui. Aí a Guema fica.
né? E eu vejo eles fazendo culto, e às vezes a dificuldade, que é o Edward quer uma coisa, a Megan quer outra, a Elizabeth chora, né? Mas mesmo assim o culto acontece, né? As coisas têm que acontecer, né? Então, e é a bênção de ver também que aquilo que a gente viveu está sendo experienciado por eles. Que alegria é isso, né? Esse é o maior presente que eles podem nos dar, de ver Deus agindo na vida deles, né? Se a gente pensar nesse tempinho que a gente reserva todo dia, 20 minutos ali, meia hora, o que é isso diante da eternidade? E que fruto isso pode produzir diante de Deus? Né? O pastor falou ali que as filhas dele lembravam, né, de coisas que ele dizia. Eu lembro de coisas que meu pai dizia, minha mãe dizia, e as coisas que eles falavam e oravam. Né? Então, isso realmente fica no nosso coração, a gente não tem como esquecer. E, por último, nós devemos fazer uma motivação, então, é por amor a Deus e a sua igreja. Né? Como que nós queremos que a nossa igreja seja abençoada? Eu já tive, irmãos, eu quase sempre na igreja, eu já trabalhei com crianças bastante, mas o maior tempo sempre com adolescentes. Né? E teve uma época que uma pessoa veio me dizer, olha, Damares, a minha filha está rebelde, está assim, 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 assado. Vê se tu dá um jeito nela aí na... Coitada de mim, né? Então, a gente sabe que ensinar os filhos a amar a Deus não é uma coisa que o professor da escola dominical vai fazer. Ele vai ajudar, sim, com uma palavra de Deus, com oração, né, com seriedade no ensinamento que ele está dando. Mas quem vai trazer a verdadeira raiz é a família. Né? A família é que vai realmente mudar. E o culto doméstico ele tem um papel fundamental nisso. Né? Algumas coisas assim, que eu trouxe de casa, né, da minha casa, da minha família. A gente tem que honrar o que a gente aprendeu. Não sei se vocês conseguem ver aquela foto ali. É uma família ajoelhada orando. Isso aqui era a coisa mais comum que tinha na minha casa. Né? A gente tinha uma sala, e nem era tão grande pelo tamanho da família, mas a gente dava um jeito de caber todo mundo ali. Né? E a gente, às vezes, se apertava para ficar todo mundo do ladinho do outro, e aí o outro cutucava, e o outro cutucava. Mas a gente estava ali, né, ajoelhado, orando junto, como família. Né? E Deus respondia os nossos problemas. Nunca, gente, nós com 11 filhos, nunca nos faltou um dia que a gente não tivesse alimento. Um dia que a gente não tivesse roupa e sol, meu pai trabalhava. Né? Então, bênção de Deus, a ação de Deus, a gente vê isso. Né? As maiores lições de perdão eu aprendi em casa. Por quê? Porque quando a gente se intrigava um com o outro, os irmãos, minha mãe chamava fulaninho, vem cá, fulaninha, vem cá. Né? Dá a mão aí para ele, dá a mão aí para ela. O que aconteceu? Tal coisa. Quem foi que errou? Eu, mãe. Tá. Pede perdão para o teu irmão. Tá bom. Perdoa ela? Sim, perdoa. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar aqui agora, vocês vão orar e pedir que Deus abençoe vocês para que vocês não façam mais isso, tá certo? Tá certo. E a minha mãe sempre dizia para nós, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixa que a coisa cresça. Aconteceu um problema na hora, vai lá e resolve. E ela fazia isso conosco. Tá? Outra coisa que eu já falei, essa imagem dos joelhos no chão, né? Que isso deve ser uma coisa que nos motiva a estar diante de Deus como família, clamando ao Deus Altíssimo para que Ele mude tudo que precisa ser mudado. Leitura bíblica com as crianças, pegar um texto, ler. Tá? Eu fazia isso com o Gustavo, com a Jaque, era bem gostoso. E eu lembro que a época que a gente ia para a praia, a Miriam participou de algumas coisas lá, tinha um condomíniozinho familiar lá, né? E eu fazia de manhã o cultinho lá com eles. E eu aproveitava a Bíblia, porque aquela época que estão aprendendo a ler, não sabe ler direito e tal, né? Então eu fazia que eles lessem, né? Demorava um pouquinho mais, demorava, mas pegava um textinho curtinho e eles liam. E eu lembro até hoje, Miriam, que o teu pai comentou comigo, disse, nossa, Damares, que coisa bonita isso. Né? Ensinar teus filhos a ler através da Bíblia, para mim é difícil, mas
que legal, né? Tu está fazendo isso. Então, são coisas assim que gravam na nossa mente, no nosso coração, né? E o resultado disso, irmãos, do que eu vivi na minha casa, né? De pai e mãe, sempre orando a Deus, sempre buscando a Deus, sempre nos ensinando a aclamar o Senhor. A família era uma igreja, né? Então, a gente saía, às vezes, domingo de tarde e pegava a nossa Kombi, né? Ia para a Redenção, ia para a rodoviária, só família, né? E a gente não tinha vergonha disso. Por quê? Porque nós estávamos acostumados, todos nós, a orar juntos, a cantar juntos, a ler a Bíblia juntos. Tudo que se fazia ali em público, a gente já estava acostumado. Não era nenhum problema para nós chegar numa praça e fazer um culto ao ar livre, né? E, pela graça e misericórdia de Deus, muitas pessoas vieram até a igreja. A gente trazia, então, as pessoas até aqui, né, para ouvirem e para entenderem o que a gente estava fazendo. E muitas pessoas se converteram. Tenho pessoas e nomes aqui que eu poderia citar, mas, como não estão mais aqui também, né, mas Deus fez, Deus agiu. Então, são coisas assim, que a gente tem alegria no coração de saber, né? Uma coisa também que eu lembro ontem, meu pai me ligou, a gente ontem estava retornando de Canela, a gente estava viajando, a ligação falhando toda hora, né? Mas ele me ligou lá com seus 93 anos, né? Quem acabou de passar por 2 infartos e um AVC, a igreja toda orando, todo mundo orando, ele está firme e forte, está conseguindo falar de novo bem, articular bem, né? E aí ele me ligou, filha, deu saudade de ti. Né? E nós ficamos falando um tempão assim, e ele só contando bênçãos. Ele só contando, sabe que eu vi que tem 2 lados da coisa, né? Tem um lado ruim de a gente ficar doente, não é bom, né? Mas tem um lado que a gente vê a bênção de Deus. A gente vê as pessoas que a gente nem imagina que tem um amor tão grande pela gente, ligando, aparecendo, né, fazendo uma visita, mandando uma palavra. E aí ele citou vários nomes de pessoas assim que estiveram visitando, né? E ali, com o meu pai, numa oração toda falhada, numa ligação toda falhada, nós tivemos um culto a Deus, né? Eu glória a Deus daqui, ele glória a Deus de lá. E a gente foi louvando a Deus pelas coisas que a gente viu Deus fazer. E aí a gente foi resgatando o que Deus já fez na nossa família. E aí eu disse para ele, pai, isso nós agradecemos primeiramente a Deus, que chamou a ti e a mãe, né? Converteu vocês ao Evangelho, trouxe para a presença dele, e segundo a vocês, que se preocuparam em nos manter diante de Deus, e nos ensinar a amar a Deus, e nos ensinar a amar a sua igreja, e nos ensinar a abençoar o irmão, a estar com o irmão, a querer o bem do irmão, né? Tudo isso, irmãos, fruto do culto doméstico. Vim na igreja toda a minha vida. Mas as maiores lições, eu posso dizer para vocês, sem medo nenhum de errar, as maiores lições foram aprendidas dentro da minha casa, com meu pai e com a minha mãe de joelhos, assim, né? Então, que nós levemos isso. Se o seu filho não está mais com você, ore por ele. Peça para Deus endireitar os caminhos que estão tortos, né? Peça para Deus estar com ele e dirigir. Confesse seus pecados a Deus, confesse a eles também. Diga, filho, não sou perfeito, sabe? Eu cometo erros, mas isso é importante. Converse com os seus filhos, mas também converse com seus netos, né? Quem que já está nessa fase, como eu, um pastor e alguns aqui, né? Converse com seus netos também, ensine a eles também este evangelho, essa palavra. Não desanime, nunca. E nunca desista do culto doméstico. Nunca. Por mais difícil que seja, né? O Davi e o Catiane falaram das dificuldades. Nunca desista. Isso vai mudar a vida da sua família. E eu ontem, conversando com o pai, a gente estava percebendo uma coisa. Ele disse que ele lembra, assim, eu perguntei para ele quantos pastores surgiram através do ministério dele. Ele disse, ixi, perdi a conta, né? Mas quantas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho? Através da vida dele, diretamente, da minha mãe, e de cada um dos filhos, e dos genros, e das noras, e dos netos, e agora dos bisnetos, né?
é sem número de pessoas que foram levadas a Jesus porque eles nos levaram a Jesus, né? E clame a Deus, por último, né? Clame a Deus por seus filhos e netos, pela sua família, para que Deus realmente faça algo especial e maravilhoso. E não esqueça, irmão, quando você está reunido na sua casa com seus filhos, com a sua família, Deus está ali. E Deus ouve a sua oração. E a sua oração é respondida. Ela é sempre respondida. Amém? Deus nos abençoe, então.